Porto. O Alexandre, na altura de finalizar, que faltaram os golos, mas que foi a melhor equipa em campo. Foi justo na análise que fez o técnico do Porto? Foi justo, é um facto. Faltou discernimento ao Porto, faltou um pouco de qualidade também. É uma tecla que eu tenho vindo a bater. Se Marega tivesse ligeiramente um pouquinho mais de técnica, há muito que já não estava em Portugal, há muito tempo que já não está em Portugal, e essa é a questão, porque há aqui uma linha, não é? É a tal linha da técnica. Ele não tem técnica suficiente para sair, mas também é um jogador que até dá jeito de ter ali na frente, é um jogador muito interessante. Quem já saiu foi Sérgio Conceição, como acabámos de ver, que deixou a sala de imprensa e agora vai seguir para o autocarro para seguir viagem rumo ao norte do país. Esta frase do Sérgio Conceição, esta última ideia do Sérgio Conceição é vinculativa. E não é algo que o Sérgio costuma fazer muitas vezes. É importante, foi algo que ele fez, como referiu na primeira temporada no Porto, à 8ª jornada. Quando perdeu Exatamente, na Luz. Disse que ia ser campeão, volta a fazê-lo agora a 13ª jornada depois de um empate, quando está a 4 pontos. Ele tem ali um erro de matemática, mas eu até compreendo a ideia. Ele diz que se ganhar os jogos todos, que é campeão, ou seja... É a convicção de que o Benfica vai perder pontos. Que o Benfica, neste caso, que é o primeiro classificado, irá perder pontos. Eu também sou da mesma opinião. Se o Porto ganhar os 63 pontos que tem em discussão, irá ser campeão, porque dificilmente o Benfica irá também ganhar os jogos todos, da mesma forma que eu acredito que o Porto não vai ganhar os jogos todos até ao final da temporada. Agora, é importante esta ideia do Sérgio Conceição, porque lá está, é tal questão, é vinculativa. E isto, no final da época, se o Porto não for campeão, vamos, quando eu digo vamos, os adeptos principalmente vão pedir contas ao treinador do Futebol do Porto. É quase uma posição, José Calado, a José Mourinho, esta de Sérgio Conceição. Está a colocar de alguma forma a cabeça a prémio no que diz respeito a este campeonato? Faltou o murro na mesa, se fosse a Mourinho, faltou o murro na mesa, não é? Não, acho que não, é a sua convicção, é o treinador do Futebol do Porto, tem que ser uma pessoa otimista, tem que acreditar no seu trabalho e no trabalho da sua equipa. É uma mensagem para dentro também do balneário. Nada a dizer em relação a isso, somente que não depende de si próprio. A 4 pontos do líder não depende de si próprio, depende que o líder também perca pontos. Ou seja, isso o treinador do Benfica também poderia dizer a mesma coisa, poderia dizer, não, estou convicto que vamos ser campeões e que vamos ganhar e que vamos ganhar o campeonato. Eu acho que isso é uma mensagem que vale aquilo que vale. Não a podemos vincular a nada neste momento, ainda faltam muitos pontos para disputar. Podes vinculá-lo ao Sérgio? Não. Ele pode dizer, eu acho que depois de ter perdido pontos é muito natural que mostre este otimismo. Mal seria se desse como derrotado quando há tantos pontos ainda em disputa, isso é que seria mau, tirar a toalha ao chão. Ainda faltam muitos pontos, ainda se vão defrontar as duas equipas. Ainda vai haver muitos embates com outros candidatos, com outras equipas muito boas. Eu acredito que tanto o Futebol Clube do Porto como o Benfica ainda vão perder pontos também até ao final da temporada. Acho que sim, acho que o nosso campeonato, por muito que se fale e por muito que às vezes se desvalorize, eu dou sempre muito mérito e muito crédito àquilo que os treinadores das equipas nominadas as mais pequenas, a maneira que fazem e trabalham com as armas que têm, e hoje nós vimos isso no Belenenses e já vimos isso noutros jogos esta temporada. Mas muitas vezes há a tendência de desvalorizar aquilo que as equipas mais pequenas fazem e agarrarmos aos erros. Os erros do árbitro muitas vezes só decidem jogos ou não decidem, quando realmente as equipas maiores e aquelas que têm mais responsabilidade não são tão competentes, porque se forem competentes como têm que ser, isso nem é colocado em causa, porque a diferença é tanta a nível financeiro e principalmente nos investimentos que são feitos, que a diferença devia ser ainda maior e não é, devido ao trabalho que fazem estes jogadores e estes treinadores. Por isso, eu acho que até ao final ainda vai haver, além dos pontos que estão em causa, vai haver ainda perdida de pontos. Agora, obviamente, Pedro Ribeiro, pelo trabalho que fez, sente-se injustiçado pela maneira como foi o jogo em si. Agora, se nós formos ver aquilo que foram oportunidades claras de gol, este resultado acaba por não escandalizar ninguém. Acho que o resultado justo até acaba por ser um empate. Jorge Amaral, os adeptos do Porto vão se lembrar desta garantia que foi dada por Sérgio Conceição à jornada 13? Espero bem que se lembrem e que os jogadores também se lembrem disto, apesar de também concordar que certamente que do Benfica, lá do Benfica também podem dizer algo semelhante e mesmo ainda perdendo mais o jogo e que se calhar vão perder mais pontos, mas espero que aconteça esta ideia, como foi há 2 anos, que também aconteça agora. Agora, eu acho que esta mensagem também tem a ver um bocado com quinta-feira. O jogo de quinta-feira é muito importante, em termos astral, é uma mensagem de força para dentro do balneário, recuperar as tropas, para tentar que há algo já próximo, que
que é muito importante, porque já se perdeu o acesso à Liga dos Campeões, que era importantíssimo. Se eventualmente houver algo de menos bom na quinta-feira contra o Feyenoord e a equipa não prosseguir na Liga Europa, eu acho que é mau. Portanto, esta mensagem transporta para o campeonato, sim, um tónico de confiança, mas essencialmente também para os jogadores, para quinta-feira. Antes de olharmos para esse jogo de quinta-feira e para os momentos tanto de Benfica e como de Sporting, Rui Pedro Vieira, vamos ver os principais momentos da noite de hoje em que Porto e Sporting entraram em ação. E começamos pelo jogo mais recente. O Futebol Clube do Porto empatou esta noite 1-1 na visita ao terreno do Belenenses. Com este resultado, o Benfica é agora mais líder, com 4 pontos de vantagem para os azuis e brancos. 3 dias depois do jogo em Pinamanique, o Futebol Clube do Porto a jogar de novo na capital. Do lado do Belenenses, o reencontro de Varela com a antiga equipa. E foi o Belenenses a entrar melhor. Cruzamento de André Sousa, a bola a sobrar para André Santos, que encheu o pé e assinou o gol da noite. Parceria de Andrés em ação, grande festa do jogador de 30 anos que marcou o seu segundo golo esta temporada. Aos 20 minutos, bola despejada para a área do Belenenses. Danilo a dar de cabeça e Lume a fazer a festa que durou pouco tempo. O internacional português estava em fora de jogo no momento do passe para Lume. Reagiu de imediato a equipa da casa, mas Lica não conseguiu fazer o golo à antiga equipa. Enorme a defesa de Marchesín. Aos 31 minutos, Tiago Gaio a derrubar Corona na área. Chamado à marcação do pênalti, Alex Telles enganou Kofi e restabeleceu a igualdade. Quarto gol do defesa brasileiro esta época, que já tinha marcado no terreno do Belenenses na temporada passada. Já na segunda parte, e com Sérgio Oliveira e Nakajima em campo, Marega teve nos pés uma boa oportunidade, mas o remate a sair fraco. Pouco depois, Sérgio Oliveira a tirar as medidas à baliza de Kofi, mas o guarda-redes nascido no Burkina Faso a assinar uma enorme defesa e a negar o gol. Já perto do fim, Marega com nova oportunidade, mas a noite não corria de feição ao maliano. A 5 minutos dos 90, Kofi novamente a negar o golo, desta feita a Zé Luís. O Futebol Clube do Porto está agora a 4 pontos do líder Benfica. Também neste domingo, o Sporting venceu na recepção ao Moreirense por 1-0. O golo da vitória foi apontado por Luís Felipe aos 70 minutos. O jogo em Alvalade começou com polémica. Bolassi marcou aos 11 minutos, mas Artur Soares Dias, após ouvir o VAR, anulou o lance por fora de jogo de Borja. Aqui Pazinato negou as intenções de Bolassi. Aos 22 minutos, Lucas Singh quase marcou para o Moreirense, mas Luís Neto ficou maltratado na sequência da jogada. O central dos Leões chocou com o guardião Maximiano, que voltou à titularidade, e teve mesmo que ser substituído por Coates. Poucos minutos depois, Bruno Fernandes ficou a pedir penalti. A equipa de Silas queria ir para o intervalo em vantagem, mas Pazinato voltou a agigantar-se entre os postes. Quando não era o guarda-redes do Moreirense a defender, eram os atacantes do Sporting que não conseguiam encontrar o caminho do gol. A segunda parte arrancou com um remate ao poste de Mathieu. O Sporting continuava a pressionar e Borja faz um cruzamento venenoso para o interior da área. O tempo ia passando e a vida estava cada vez mais difícil para os Leões, que iam tentando de todas as maneiras e feitios. Até que aos 70 minutos apareceu o primeiro e único golo do encontro. Cruzamento teleguiado de Mathieu e o avançado brasileiro com belo cabeceamento a descansar os adeptos leoninos. Iago ainda iria ser expulso por acumulação de amarelos. O Sporting vence assim o último jogo em Alvalade em 2019 e está a um ponto do terceiro lugar. A vitória do Sporting. Antes vimos também, Mariana, o empate do Futebol Clube do Porto. Numa jornada marcada por contestação à arbitragem e da parte de Pinto da Costa, aconteceu ainda antes do jogo de hoje. O presidente portista atacou o Benfica e o vídeo-árbitro Pinto da Costa defende que a tecnologia apenas favorece alguns clubes no futebol português. Dizer, o VAR foi uma feliz iniciativa da Federação, mas depois, se na prática as pessoas que estão no VAR só veem quando se trata para um lado e lances como esses tão cruciais, essas pessoas eu acho que não têm condições para poder estar no VAR. Compete ter coragem para assumir isso e não expor, não é duvidar da seriedade deles, é apenas constatar a sua incapacidade de, perante os factos, terem a reação necessária de chamar a atenção do árbitro.
Esta reação de Pinto da Costa surge na sequência de um lance polémico no jogo entre Benfica e Boa Vista. O Boa Vista queixou-se de falta de serviço sobre Marlon no lance que deu o 2-1 a favor da equipa de Bruno Lage. Estamos a ver a imagem desse lance. O árbitro do encontro, Jorge Sousa, não considerou ter havido falta ofensiva. A mesma opinião teve o vídeo-árbitro deste jogo, que foi Hélder Malheiro. Pinto da Costa falou especificamente sobre este lance e disse que o Benfica foi beneficiado e disse que, no geral, esta tecnologia só vem favorecer alguns clubes. Tem razão em relação a este lance, Otávio Machado? Maria, há coisas que são claras e evidentes e que deviam não acontecer. Este lance, a decisão correta devia ser tomada. Como lhe disse, mas o Hélder Malheiro tem como árbitro principal o Jorge Sousa, que está dentro do lance. E se ele não assinala, ele não foi capaz de chamar-lhe a atenção. É a ideia que eu tenho. Porquê? Porque em termos de passado, o Jorge Sousa tem um passado diferente. Tem a ver com a hierarquia, é isso? Tem a ver com a hierarquia. Na minha opinião, tem a ver com a hierarquia. Um árbitro jovem como o Hélder Malheiro não é agora interferir numa decisão que o árbitro tomou. E devia ter tomado. Evitava-se, o Benfica estava a ser superior, mais tarde ou mais cedo, acabaria por ganhar o jogo, na minha opinião. Podia não acontecer, mas o certo é que este gol veio desbloquear aquilo que efetivamente não estava a ser fácil, mas que nós prevíamos podia acontecer, mas também podia não acontecer. Agora, o futebol tem das coisas, Mariana, e agora deixe-me chegar aqui. O campo estava mal. Isto subentende-se que o campo, a bola não circulava, que tinha que ser um futebol mais largo. E depois o Nakajima desmente nós todos. Entrando no Nakajima, que é um jogador de transporte de bola, de criar desequilíbrios, desmente a nossa opinião toda. Acabou por ser o Nakajima que efetivamente transformou o jogo do futebol. Entrou muito bem. Isso desmente-nos a todos, Mariana. Assim como queimou-se tempo, não sei o quê. Então é admissível que o Tiquinho, quando o Porto precisava e estava a pressionar, chuta a bola para longe num lance e de tempo o árbitro mostrou o amarelo. Este jogador está concentrado naquilo que deve fazer. E é aqui que nós temos que atacar. É aqui que nós temos melhor. Muito bem contigo. Olha, é a minha opinião. Não pode fazer isso. Não pode fazer isso. Não concordo, porque nós estamos... É um jogador que não está concentrado. Eu entendo o que estás a dizer. Agora, se puseres que ele esteve 95 minutos, por exemplo, em que foi dos melhores jogadores em campo, certamente, foi dos melhores, que trabalhou mais, que fez mais pela equipa. E a última... Não, o Tiquinho... Não, estás a falar o Tiquinho? O Tiquinho, agora baralhei-me todo. Eu agora baralhei-me, estava a falar do Corona. É de um jogador que quando entra, não entra concentrado, ou está aborrecido de ter ficado no banco muito tempo. Não pode fazer aquilo. Desculpem a frontalidade. Não pode fazer aquilo. Concordo contigo. O ponto de partida para este momento tinha a ver com o lance que acabámos por perder de vista, que é o lance do jogo entre Benfica e Boa Vista. Marco Pina, parece, já aqui disseste que consideras que houve um erro neste lance. O erro foi suficientemente claro para haver intervenção do vídeo-árbitro, que neste caso era Hélder Malheiro? Mariana, é assim, este lance é um lance, como toda a gente vê, que é complicado de análise. Contudo, quem tem acesso a imagens, como nós podemos ver através da realização deste jogo, há ali um prisma que dá para ver efetivamente que o Sérvi, quando vai disputar o lance e quando vai disputar a bola, pisa o pé esquerdo do seu opositor. E ao pisar o pé esquerdo do seu opositor com a bola dentro do terreno de jogo ainda, a infração existe, tem que ser sancionada. É óbvio que o protocolo diz que só em erros claros e inequívocos é que temos que atuar. Contudo, há situações de exceção. E neste caso, a meu ver, para já, era de intervir porque, na minha ótica, é claro o pisão de Sérvi antes da bola entrar na baliza e a falta existir. Mas mesmo em situações que haja dúvidas, os vídeo-árbitros, sempre que essas dúvidas, chamando o árbitro para vender uma decisão, isto vender entre aspas, é sempre uma mais-valia poder fazê-lo. E neste caso o Hélder Malheiro tinha objetivamente que chamar o Jorge Sousa para viver as imagens e para ele tomar a sua decisão em consciência. O Jorge Sousa seguramente não conseguiu ver in loco com o jogo a decorrer esta situação, porque se nós temos que ver com a televisão e com estes meios, e aí vemos-lo bem, contudo Jorge Sousa no campo era quase impossível ver que o Sérvi pisa o jogador adversário. Contudo, com as imagens é esclarecedor. Pisa, há infração, o gol tinha que ser invalidado. O vídeo-árbitro tinha que chamar o árbitro neste caso.
Foi um lance polémico de arbitragem e que motivou muitas críticas da parte de Pinto da Costa, que alargou mesmo estas críticas, Alexandre, e fez até um pedido. A Federação não escapou a estas críticas, disse que era preciso coragem para afastar alguns árbitros desta função de vídeo-árbitro. Que impacto é que têm estas declarações do Presidente do Porto? Há aqui duas partes que eu gostaria de realçar. Uma é que eu não me identifico muito com a parte de estarmos aqui a atribuir culpas ao Benfica ou ao Sporting ou a outro clube qualquer. Há aqui, efetivamente, uma falta gritante, isto já venho a dizer isto, quase, acho que desde a época passada, de qualidade na nossa classe de arbitragem. E de quem é a culpa? A culpa. Porquê é que chegamos aqui? Porquê é que chegamos aqui? Há vários culpados. Há vários culpados. Aquilo dos árbitros, mas transversal, mas atenção, mas transversal à cúpula do futebol português só. Ao Conselho de Arbitragem, à Federação, à Liga, aos clubes, aos próprios árbitros, a toda a gente. Há uma estratégia pensada nesse sentido. A toda a gente. Isto, eu acho que quando Jorge Nuno Pinto da Costa fala de coragem, não só... um é quem, antes de te devolver Vítor a palavra? Pereira. Também, concordo, também é verdade. Agora, só em Portugal é que nós esmiuçamos a questão do protocolo, como o Marco tem feito aqui neste programa especialmente, esmiuçamos aqui a questão do protocolo. Nós demoramos 7 ou 8 minutos para analisar lances fora de jogo, que é coisa que não acontece, por exemplo, na Alemanha, em Inglaterra, que nós vemos os jogos, há lances de dúvida, a decisão é tomada rapidamente. Porquê? Porque os árbitros têm qualidade, são bons árbitros, cometem erros como toda a gente, atenção, não são infalíveis, mas nós aqui não temos qualidade na arbitragem. E deixa-me só discordar aqui, saindo um pouco do assunto, daquilo que o Zé Calado disse em relação à qualidade deste jogo, pegando no exemplo do Belenenses hoje. O Belenenses hoje é a exceção que confirma a regra, porque em regra geral o nosso futebol é igualmente fraco, também, mas isto é tudo um bolo que se criou aqui. Um bolo que vai ser difícil, um nó e um novelo que vai ser difícil de desfazer, porque tem a ver, isto é transversal ao futebol todo em Portugal, é a falta de qualidade dos intervenientes, a falta de qualidade dos árbitros, a falta de qualidade da classe dirigente e a falta de qualidade de muitos jogadores e de muitos árbitros individualmente. Eu concordo quando Jorge Nuno Pinto da Costa diz que é preciso ter coragem para afastar certos e determinados árbitros. É verdade, há árbitros que são muito maus, até que dá a impressão de que têm interesse naquilo que estão a fazer. Eu não estou a dizer que têm. Atenção, eu não vou tão longe, não estou a dizer que têm. Agora, são tão maus, na minha ótica, que dá quase a impressão de que estão comprados, como se costuma dizer na gíria, de tão maus que são. Porque, na minha opinião, isto é apenas vinculativo a mim, aqui vinculo a mim, há uma gritante falta de qualidade na nossa classe arbitral. E até essa falta de qualidade ser corrigida, vai demorar muito tempo, até deixarmos de falar aqui nos protocolos e nos lances que são duvidosos, e este exemplo do lance do Benfica, que até com um árbitro que até tem bastante qualidade, é gritante. Como é que é possível o VAR não chamar o árbitro, pelo menos para ir ver este lance? Pelo menos que vá ver o lance. Os árbitros devem ser responsabilizados em casos como este, como o pede Pinto da Costa, José Calado? Eu acho que sim. Eu continuo a dizer, o árbitro é soberano na partida. Para mim, haja erro ou o VAR, quando alerta o árbitro tem que ir ver e tomar a decisão. O árbitro que veja e toma a decisão. Porque se há aqui um árbitro que é Jorge Sousa, que até é considerado um dos melhores árbitros nacionais, ele que tenha a responsabilidade e que vai tomar a decisão. Exatamente. Seja falta ou não, ele toma essa decisão e que dê o peito às bolas. Mas não é só neste caso, atenção. Eu acho engraçado, é quando as pessoas se queixam, isto é tudo muito engraçado queixarem-se, mas quando é a favor, não ouço estas queixas. Quando os árbitros erram ou os VARs erram para o outro lado, não ouço estas queixas. E muito o Porto, que neste momento, como vemos nestas imagens, está já a deixar o Estádio Nacional no Jamor, e antes de um jogo importantíssimo, depois desta perda de pontos, da terceira perda de pontos nesta edição do campeonato, que deixa o Porto a 4 pontos de distância do líder Benfica. Já na próxima quinta-feira, a equipa de Sérgio Conceição, a comitiva que segue neste autocarro que vemos nas imagens, tem mais um jogo importantíssimo
mesmo para o que resta desta época, porque o Porto defronta o Feyenoord no último jogo da fase de grupos da Liga Europa. Está em jogo a passagem aos 16avos de final da competição. Está tudo em aberto numa época em que o Porto viu fugir a hipótese de chegar à fase de grupos da Liga dos Campeões. Foi eliminado pelo Krasnodar, foi o primeiro rombo da época para a equipa de Sérgio Conceição, que depois acabou por recuperar a nível interno, sobretudo com aquela vitória sobre o Benfica. Tem sido uma luta acesa entre Porto e o Benfica no campeonato. O Porto deu a oportunidade ao Benfica na jornada 9, quando empatou na Madeira frente ao Marítimo, de se isolar na liderança do campeonato. O Benfica manteve essa liderança até hoje, uma liderança que está agora mais folgada depois desta perda de pontos do Porto antes de um jogo importante para a Liga Europa. José Cláudio, para terminar o raciocínio. A questão aqui é uma questão de fundo, que é cada vez que há algo que seja mais ou menos dúbio, ou que haja, entre aspas, no ar essa ressalva de que pode ter havido um engano, cada um queixa-se à maneira que quer, certo? Eu não vi este tipo de declarações nem no jogo com o Guimarães, nem no jogo com o Portimonense, nem quando há casos de expulsão claríssimos que nós já vimos aqui também. Eu também não vi nesses jogos, não vi ninguém a queixar-se. Achas que os erros que aconteceram até ao momento não têm influência na diferença que há entre o Porto e o Benfica na classificação? No Marítimo, o Futebol Clube do Porto, o lance do empate, é falta claríssima também de Soares. Eu não vi ninguém a queixar-se. Ou seja, eu acho isto engraçado, que é, eu quando algum clube se sente injustiçado, ok, que se queixa. Agora, não podem queixar-se para um lado e esquecerem-se de queixar para o outro. Porque quando é a favor é tudo muito bonito. Agora, para mim, esta questão dos árbitros, e aí concordo com o Alexandre, já chega. Se nós temos o VAR, se investimos, ou se a Federação investe 1,5 milhão de euros no VAR para ajudar os árbitros, então quando há erros, e quando os erros são claros, das duas uma, ou fazem aquilo que fazem ao jogador de futebol, que é posto na prateleira e é castigado com dinheiro, e fica de fora, ou mal vem o nosso futebol. Porquê? Então o que é que andam a fazer estes homens dentro do terreno de jogo durante 90 minutos a suar a camisola? Por exemplo, neste caso, eu já dou de barato, haja falta, não haja falta, o árbitro que vai ver e que toma a decisão, certo? Mas um caso destes, num jogo que é sempre extremamente difícil jogar naquele campo, no Boa Vista, principalmente esta temporada, acaba, entre aspas, por manchar um pouco aquilo que foi uma boa exibição do Benfica. Porquê? Quase ninguém fala da exibição do Benfica ou da maneira como o Benfica jogou. Fala-se o possível erro do árbitro no segundo gol que bloqueia o jogo. E há um outro caso polémico também neste encontro, esse com queixas da parte do Benfica. Aconteceu logo aos 30 minutos. Os jogadores do Benfica pediram cartão vermelho para Obiora. Fez falta o médio do Boa Vista sobre Chiquinho, que corria para a baliza do Boa Vista. Jorge Sousa mostrou cartão amarelo, mas pediam mais os jogadores do Benfica. Foi ou não poupado a expulsão ao Obiora, Alexandre, na tua opinião? Foi. E é mais um erro evidente, e aqui recorrendo até àquilo que o José Cláudio estava a falar há pouco, do lance do Futebol Clube Porto com o Vitória de Guimarães, em que o jogador do Vitória de Guimarães é expulso. É um lance idêntico, só com a diferença de que está atrás, pronto. Só que eu acho que aqui o Chiquinho está a ir na direção da baliza. Não é que nem está sequer a fugir, está a ir na direção da baliza. Pode finalizar a jogada. Exatamente. Ou seja, é um lance de golo iminente, não é de perigo, é de golo iminente. Por isso tem que ser expulso. Eu não discordo muito do que estás a dizer. Ainda bem. Não discordo. Admiti ontem e no dia do jogo que realmente é bem mostrado o cartão amarelo, por uma razão. O árbitro está a ver o tal jogador à frente e não tem a percepção se vai chegar ou não. Então, hoje o Neto lesiona-se porque vai de carrinho para tentar. O outro jogador está à frente. O outro jogador vai à frente. A gente não sabe se o Chiquinho iria rematar ou não, se ia dar mais um toque na bola. Eu dou isso de barato. Agora, o que eu digo é, o VAR está lá para ver, não está? Não pode intervir e vão buscar. Critério, Jorge. Não, exatamente. Mas tu não podes expulsar o jogador do Porto, o jogador do Vitória de Guimarães, estou a dizer, naquele lance. Não, mas é que aí eu não. Mas não tem. O critério aqui é que, acho eu que é esse critério. Pelo menos é esse que eu entendo. Se está um jogador atrás da linha da bola, não é? É expulso. Sim. Se está um jogador à frente da linha da bola, não é que esteja lá do lado de lá, não é que o árbitro tenha a percepção ou não
possa cortar a bola, é amarelo. Que é este o caso. Mas tu achas que o jogador do Boa Vista chegava lá se calhar não. Se calhar não. 4 metros. Se calhar não. Mas por isso, para corrigir um lance em que o árbitro não está a ver bem, que lá mas isso o juiz vinha... Mas isso vai ao encontro da tal qualidade que o árbitro tem que ter. Mas é isso. Mas é aqui que eu queria chegar. Um árbitro de qualidade olha para ali e diz assim, meus amigos, ele consegue lá chegar, há uma probabilidade muito alta de lá chegar. Ou então, não vai chegar, não há hipótese de chegar, vermelho. Mas isto tem que haver qualidade e não me parece que seja esse o caso. Mas não é o caso do árbitro. Aqui neste caso, falar aqui no caso do árbitro. Aqui neste caso é mais uma questão de proteger a própria pele, desculpando-me o termo, proteger a própria pele, não jogar vermelho aqui porque vai ser logo uma polémica, vai ser colocado em causa. Deixa dar o amarelo e está feito. Sim, Mariana, eu acho que não... pressão nesse sentido, que o árbitro se pode ter sentido pressionado. Acho que sim, nós especificamente neste jogo, este lance poderá ser um exemplo disso, respondendo diretamente à própria. O amarelo era uma decisão mais fácil, é isso que queres dizer? Evidente, era uma decisão mais fácil e mais facilmente aceitável pelo estádio, em primeiro lugar, pelo estádio e por quem está fora do estádio também. Então o que tu estás a dizer é isso ainda é mais grave. Isso ainda é mais grave, que é, além de haver erros de arbitragem, estás a dizer que a maior parte dos árbitros não tem personalidade para assumir o erro. Também, há alguns árbitros que não. Não estou a dizer que é o caso de Jorge Sousa, que eu concordo contigo quando dizes que é um dos melhores árbitros a par da tua Quer dizer, são os dois únicos árbitros que eu vejo. Quer dizer, no fenómeno desportivo temos... São os que cometem erros mais escandalosos. Claro, temos os jogadores. É o azar dos diabos. Quer dizer, temos os jogadores quando têm mais qualidade. Temos os jogadores essa qualidade, dá para eles cometerem erros escandalosos. Também. E este para o Otávio foi um erro ou não? Mariana, aqui a gente começa aqui com uma discussão se o jogador que está do lado esquerdo podia intervir na jogada ou não. Eu não sei o que é que o Chiquinho vai fazer. Não sei. Imaginemos que o guarda-redes sai, convém a sair, e o Chiquinho dribla para o lado esquerdo. O guarda-redes. Mas está de frente, já está a dar a oportunidade de quem está no lado esquerdo intervir. Otávio, o homem vai no corredor central para a baliza. O guarda-redes vai... Ok, vai sair. Estás a ver onde é que está a bola? É a primeira vez que um jogador torna controlar o guarda-redes. Mas estás a ver onde é que está a bola? Eu estou a perguntar a ti. O Chiquinho está embalado, está em velocidade. Está em velocidade. Se é a primeira vez que um jogador de frente do guarda-redes tenta o contornar. Mas a questão não é essa. É essa. Não. Já o homem que está do lado esquerdo pode intervir. Mas neste caso... Para o Otávio, o amarelo foi demonstrado. Maria, eu tenho que meter todos os cenários. Ok, Chiquinho pode chegar ali, meter cenários. Está bem, Chiquinho pode chegar ali o cenário que tu e quiseres. encostar de primeira. Mas também pode. Tem que escorregar. O Chiquinho tem que escorregar. Também pode tentar contornar o guarda-redes. Não é uma questão de adivinhar. Claro, não é uma questão de adivinhar. É ler o lance. É ler o lance. O que é mais provável que aconteça? Mais provável não. Ele pode contornar o guarda-redes. Mas o homem pode escorregar e pode cair e pode rematar de primeira. Há uma coisa que é verdadeira e que temos todos que assumir. É a falta de uniformidade de critérios. Exatamente. E aí é que está o erro. Se leem todos do mesmo livro, se leem todas as mesmas imagens, se a Federação faz um investimento enorme. O Marcos estava a dizer que há diretrizes. O que a Federação devia fazer, mas parece que não há. Cada um tem o que a Federação devia fazer. E a arbitragem era ir às bases, ir às associações, aos conselhos de arbitragem das associações, e aí contribuir para melhor formação dos árbitros, dar melhores oportunidades, mas é um melhores condições. Mas é um processo moroso. É um processo muito demorado. Só uma coisa. Só para se ver como as coisas são distintas. Quer dizer, nós estamos a falar de uma possível falta do serviço, certo? Mas, se calhar, era muito mais importante se o Boa Vista tivesse ficado reduzido aos 30 minutos a 10 elementos, certo? O jogador vai isolado para a baliza, ponto final no corredor central, é vermelho. E o árbitro nem era preciso auxiliar, nem era preciso o VAR. O árbitro está perto da jogada. Isto aqui é cartão vermelho. Se não têm personalidade para dar o cartão vermelho, é uma coisa completamente distinta. Se têm problemas que os clubes se queixem e que não gostam de ser escrutinados na imprensa, ou se não gostam de ser escrutinados por comentadores, esse é outro problema. Os jogadores são escrutinados, os treinadores são escrutinados. Agora, era só o que faltava. Vamos escrutinar também o momento do campeonato, estarem sempre a colocar em causa o mérito daquilo que fazem as equipas. No topo da classificação, porque o Porto perdeu terreno para o Benfica com um empate frente ao Belenenses. O Benfica tem agora 4 pontos de vantagem. Vinha de um resultado negativo. A equipa de Bruno Lage, um empate na Taça da Liga, mas recuperou com uma goleada no Bessa por 4-1 e hoje o Porto comprometeu a corrida
corrida pelo título ao empatar no terreno do Belenenses. Contas feitas no final desta jornada. Alexandre, o Benfica ganhou ou não o favoritismo na corrida pelo campeonato? Não. Na minha ótica continua tudo mais ou menos idêntico, até porque ainda falta muito tempo. Tem o favoritismo normal de quem está à frente por 4 pontos, como é evidente. Ganhou um pouco mais o elan de estar à frente por 4 pontos, mas ainda falta tanta coisa e já vimos que este campeonato será pródigo a este tipo de jogos como vimos hoje. É equipas que arrumadinhas, como o Mister falou há pouco, que se batem muito bem, outras que fazem antijogo gritante desde o primeiro minuto, mas este Belenenses do Pedro Ribeiro é uma equipa a levar em consideração. Sinceramente, fiquei muito bem impressionado com este Belenenses, pela forma como se bateu hoje com o Porto. Não é a primeira vez, e não é o primeiro jogo, e nem o facto de ser com o Porto já o fez com outros adversários. Teve aquele percalço com a Vitória de Guimarães no Minho, mas é uma equipa que tem feito um trajeto muito interessante. Agora, se me diz o título está entregue, não, nem de perto nem de longe. Falta ainda muito tempo. Continuo a olhar unicamente para 2 candidatos, que é o Futebol Clube do Porto e o Benfica, mas ainda muita água vai passar debaixo desta ponte. Muita coisa vai acontecer. O Benfica vai perder pontos, o Porto vai perder pontos. Por isso vamos ver o que é que vai acontecer, Mariana, mas uma coisa é certa: o Sérgio falou na conferência de antevisão a este jogo na inexistência quase da necessidade de ir ao mercado. Se continuarmos com estes castigos e com esta ausência de coragem, não chamaria ausência de coragem, mas se calhar com esta, eu não consigo compreender muito bem porque é que não mete Luís Dias ou Uribe. Se calhar o Futebol Clube Porto terá de ir buscar outro tipo de soluções, porque ainda para mais se passar, como todos esperamos que passe o Feyenoord, e que ganhe o Feyenoord e que passe na Liga Europa, vai necessitar obrigatoriamente de ter mais soluções para enfrentar todas as provas em que está incluído. Deve repensar as soluções a nível interno ou repensar aquilo que disse em relação ao mercado, Sérgio Conceição? Jorge Amaral? Não, eu concordo com o Sérgio. Acho que o único lugar que a mim me preocupa, e nós reparamos hoje que a partir do momento em que Corona veio para trás, tudo ficou diferente, o jogo ficou totalmente diferente, mais em posse, e portanto era necessário um jogador dessas características para libertar um bocadinho o Corona para a frente, para ter outra dinâmica, como ele também mostrou na primeira parte, que foi para mim o melhor jogador em campo. Manafá não dá esse rendimento. No lado direito já jogou Mbemba, já jogou o próprio Corona, Manafá, o Saravia também jogou e depois saiu logo rapidamente. Portanto, acho que é um lugar que está ali em que o Sérgio vai ter que se afirmar, seja com quem for, se é com o Saravia, se é com o Corona, seja com quem for, porque eu penso que é a única lacuna, que é a única dúvida para mim, porque acho que os centrais são 2 centrais com capacidade. Se olharmos para o banco, temos um banco rico. Se olharmos hoje para o banco, temos um banco muito bom, com o Uribe, com o Luís Dias, com referência Nakajimas, Soares, o próprio Soares ainda ficou de fora o Fábio Silva. Eu penso que não é por aí. Há desequilibradores, há jogadores para todas as características. E olhando para o que tem sido tanto Porto como o Benfica, o que foram nestas primeiras 13 jornadas do campeonato, o Benfica foi ou não superior ao ponto de ter esta vantagem de 4 pontos? O Benfica foi ganhando alguns jogos, mesmo às vezes porque tem jogadores diferentes e tem jogadores com uma capacidade individual que conseguem aqui e acolá desequilibrar. E, portanto, em termos de, como é que se diz, de equilíbrio exibicional, se calhar a equipa agora, o Porto, já fez grandes jogos. O Porto não aproveitou alguns grandes jogos que fez para dar continuidade a essas exibições. Concentram-se agora tanto o Porto como o Benfica nas competições europeias. O mesmo acontece com o Sporting. Vamos olhar ainda para esses jogos europeus. É a seguir uma curta pausa.